No dia 14 de janeiro desse ano, 2023, foi noticiado um vídeo mostrando jovens organizando um clube da luta na Praça Santa Fé, em Mato Grosso do Sul. Na cena é possível ver dois adolescentes se enfrentando ao melhor estilo mano a mano, enquanto outros ao redor assistem extasiados e torcendo pelo seu lutador favorito. A cena, no entanto, não é uma novidade em nosso país. Um ano antes, em um colégio de São José dos Pinhais, em Curitiba, pais de estudantes haviam descoberto que seus filhos marcavam lutas dentro da escola por meio das redes sociais, e que a penalização para o perdedor era postar o vídeo da luta na internet, mostrando sua derrota. E ainda tivemos outro caso semelhante dentro do banheiro de uma escola em Goiânia, ocorrido em 2013, onde um grupo de 15 alunos organizaram um clube da luta dentro da escola, inclusive com regras específicas, com a duração da luta não podendo passar de 1 minuto e não serem permitidos golpes no rosto para evitar hematomas que possam entregar o que eles chamaram de UFB, em referência ao campeonato UFC. Uma análise mais superficial e tendenciosa dessas notícias buscaria por alusões ao filme cult e sua fonte literária, Clube da Luta, criado por Chuck Palahniuk, e com sua adaptação dirigida por David Fincher, que hoje é considerada como um dos melhores filmes do início da década de 90. Analisado e debatido por cinéfilos, filósofos e sociólogos por mais de 2 décadas desde seu lançamento. No entanto, o que esses acontecimentos entre adolescentes dentro e fora das escolas, somado à existência de clubes da luta reais ao redor do mundo, podem ser vistos não só como uma prova de que a grande problemática proposta pela obra continua válida até os dias de hoje, como também de que a sua mensagem não foi totalmente compreendida pelo público, e por isso, ao invés de evitada, ela deve ser ainda mais disseminada. Na trama, acompanhamos o protagonista narrador, que não revela seu próprio nome, e ao invés disso, se foca em contar a sua insatisfação generalizada com seu emprego rotineiro, sua rotina vazia e sua necessidade de preencher o seu tédio e apatia comprando objetos para decorar a sua casa. Seu estado problemático tem levado a uma insônia crônica, o qual consegue aplacar participando de grupos de autoajuda, onde o sofrimento alheio o ajuda a desabafar e aceitar melhor a sua vida. Eis que o protagonista encontra Marla, uma mulher quase tão problemática e autodepreciativa quanto o narrador, que, estando nos grupos por motivos semelhantes aos dele, acaba reforçando a desonestidade do protagonista e fazendo com que sua insônia volte à tona. Ambos entram em um acordo sobre os grupos e uma inesperada conexão entre eles se inicia, mas o ponto de virada do narrador surge durante um voo, onde encontra Tyler Durden, um sujeito que é o exato oposto do protagonista, confiante, destemido e com um pensamento libertino acerca da vida. Quando a casa do narrador é misteriosamente incendiada, ele resolve entrar em contato com Tyler e ambos se encontram, conversam sobre a vida e a futilidade da cultura consumista, e, antes de Tyler convidar o narrador para morar junto, ele pede que lhe dê um soco o mais forte que puder. Apesar de relutante, o narrador aceita e ambos entram em uma briga, mas se sentem mais vivos do que nunca. Vivendo em uma casa caindo aos pedaços e lutando ocasionalmente frente a um bar, a dupla acaba atraindo atenção, e ambos criam um clube da luta, um grupo clandestino de brigas, com regras específicas, sem vencedores, onde o sentido está em extravasar as suas frustrações e o vazio de suas vidas através da violência instintiva, se sentindo mais vivos do que nunca. Porém, logo o clube da luta se desenvolve para algo mais perigoso. O Projeto Caos, onde Tyler lidera recrutas para atos de vandalismo na tentativa de destruir o sistema capitalista que domina a vida de todos. Um projeto aparentemente nobre, mas que, como o narrador logo irá descobrir, irá colocar em risco não só a vida de outras pessoas, incluindo Marla, mas também a sua própria sanidade. Ao longo dos anos desde seu lançamento, o Clube da Luta já foi revisitado, analisado, criticado e debatido por inúmeros cinéfilos e estudiosos acerca de seus temas, sua estética, personagens e principalmente a mensagem principal da obra. Embora a 20th Century Fox tenha tentado vender a sua produção como mais um filme de ação descolado na tentativa de atrair o público para os cinemas, a criação de David Fincher e a obra original de Palahniuk se tornaram clássicos cults devido à sua maneira tragicômica, violenta e astuciosa com qual apresentam sua postura anticapitalista e anticonsumista, o que costuma ser referenciado pela célebre frase de Tyler Durden, onde afirma que a sociedade atual trabalha em empregos que odeia para comprar coisas que não precisa. De maneira sucinta, Clube da Luta volta sua crítica para as grandes empresas detentoras dos meios de produção, que usam da força midiática para criar necessidades, padrões e metas para as massas, na tentativa de obter lucros incessantes e imediatos, mesmo que aquilo que o produza ou o serviço oferecido não seja essencial para sua vida ou os consumidores. Logo, objetos de decoração para a casa, padrões de beleza inatingíveis e a ideia de realizar o sonho americano através da obtenção de um emprego
que lhe dê estabilidade e poder de compra para adquirir esses produtos e serviços, contribuem para criar um ciclo que, como foi denunciado por Fincher e Palahniuk, criou uma geração perdida e sem propósito. A resposta para a descoberta desse problema, segundo o Clube da Luta, não é deixar com que as coisas que você possui venham a possuir você, e que ao invés disso, é preciso perder tudo o que você tem para realmente se estar livre. Somado a isso, a criação do Clube da Luta por Tyler Durden e o narrador, e sua evolução para o Projeto Caos, seriam meios de convencer mais e mais pessoas desses ideais, derrubando o sistema que os mantém prisioneiros do consumismo desenfreado e sem razão de existir. No entanto, essa é apenas parte da mensagem total da obra. Ao mesmo tempo em que o Clube da Luta se torna uma manifestação de revolta e inconformismo com a futilidade da sociedade atual, ele também se mostra um sintoma perigoso da própria, que por incentivar a busca incessante do ser humano ao ter e não ao ser, acaba por dar origem a um grupo revoltoso que, para buscar algum real sentido na vida, se rende aos seus instintos mais primitivos, o que gera consequências além dos atos de violência e vandalismo mostrados no filme, acarretando em baixas, como ocorre com o personagem Bob, interpretado por Meat Loaf. Além disso, vemos que pensamentos reacionários levam a grupos extremistas, liderados por indivíduos manipulativos e de índole duvidosa, como é o caso de Tyler Durden, que atrai para sua casa sujeitos que sequer têm noção do ideal que estão seguindo, criando e modificando regras sem qualquer discernimento, como vemos o grupo repetindo o nome de Bob em homenagem a ele, ou quando o narrador se entrega e os policiais que integram o Projeto Caos estão prestes a castrá-lo, obedecendo regras criadas por Tyler mesmo sem saber a razão. Diante do exposto, a obra Clube da Luta mostra os dois lados da moeda em sua crítica, reforçando que a própria ideia de criar um grupo clandestino de homens batendo uns nos outros é uma forma de manifestar uma insatisfação generalizada com uma sociedade capitalista e excessivamente consumista, iniciada com o narrador que, mesmo tendo conquistado tudo que lhe fora prometido, era incapaz de dormir ou de se sentir realizado. Ao mesmo tempo, ele também demonstra que, ao invés da solução, os clubes da luta e o Projeto Caos são, na verdade, sintomas desse problema, que podem levar a sociedade atual à ruína de dentro para fora, causando graves consequências como os atos de violência, vandalismo, terrorismo e, consequentemente, baixas. Trazendo esse debate para a situação atual da sociedade, vemos que a mensagem da obra continua sendo relevante e necessária, sobretudo para as gerações mais novas, que, tal como mostrado nas notícias de clubes da luta em escolas, assim como espalhados em todo o mundo, demonstram que as pessoas continuam sentindo o vazio de uma existência pautada em trabalhar para consumir, mesmo sem entender a razão. Hoje, é mais do que comum vermos adolescentes portando celulares de última geração, sem mesmo entender o valor daquele objeto ou o sacrifício de seus pais para lhe conferir esse e outros luxos. Com muitos dos jovens não sendo ensinados pela família e pelas instituições educativas sobre valores fundamentais como o esforço e a responsabilidade. Dá-se origem a uma geração perdida que não tem em que acreditar, que prefere reclamar do que falta ao invés de buscar o que merece e que, tal como os homens da meia-idade que se enfrentam para buscar algum significado em suas vidas, na obra de Fincher e Palahniuk, tenta preencher o vazio de suas existências, se rendendo aos instintos primitivos por meio da violência e anarquia. No entanto, diferente do que se costuma debater acerca da influência de mídias que tratam sobre a violência, acarretam na consumação de atos violentos reais entre jovens e adolescentes. Não é por meio da censura de obras como o livro e filme Clube da Luta ou outras mídias como games que irá se obter a resolução do problema. Trata-se de algo muito mais complexo e sistemático, que envolve uma mudança política, econômica e cultural acerca daquilo que definimos como meta de vida, algo que o filme/livro Clube da Luta já denunciava 2 décadas antes. Ao invés disso, obras como essa, que usam da violência para transmitir uma mensagem, devem ser melhor estudadas, destrinchadas e sua mensagem íntegra ser transmitida aos demais, em especial aos adolescentes, que estão em fase de descoberta e precisam de bons exemplos e valores para seu desenvolvimento em serem seres humanos melhores. Obviamente, devido ao conteúdo violento e sexual presente na obra, não é recomendável que a mesma seja transmitida em escolas ou mesmo que jovens fora da classificação indicativa tenham contato com a mesma, mas sim que, ao invés de tentativas de censura e boicote, que obras atemporais como o Clube da Luta tenham seus temas debatidos e disseminados de maneira correta, seus méritos enquanto crítica social, política e econômica, assim como seus pontos mais controversos acerca de grupos radicais,
sobre atos terroristas e o risco da vida humana. Dessa forma, a proposta de seus realizadores poderá ser compreendida em sua totalidade e será benéfica para o debate e disseminação das lições deixadas por ela, sobretudo para o desenvolvimento das nossas futuras gerações.